Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey e sua equipe, sempre com seus assistentes aqui apostos, grande Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você assiste o programa pelo player do Facebook, pelo canal do YouTube, pelo Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão em áudio, podcast, rádio, também no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, tá certo? Bom, o programa desta quarta-feira vai refletir sobre a eliminação do Santos na Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, a derrota da noite desta terça-feira por 1-0, projetar o futuro, né? Que já começa no sábado contra o Ceará, depois contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, objetivo único do Santos na temporada, escapar do rebaixamento, quem sabe conseguir uma vaga numa competição continental e já vale até a Copa Sul-Americana, enfim. O que só não vai acontecer se as pessoas não tiverem tranquilidade. O que houve com o Diego Tardelli é imperdoável, é inaceitável. Em primeiro lugar, porque se tem alguém que é culpado nessa história, nada justifica você atuar violentamente contra um ser humano, um pai de família, né? Quem atenta contra a vida de um ser humano, de um pai de família, eu não preciso nem dizer o que é, né? Mas se houvesse, numa escala de responsabilidades, alguém culpado pelo que está acontecendo com o Santos, em último lugar seria o Diego Tardelli. Porque ele entrou em campo ontem com 20 minutos do segundo tempo, 22, muito obrigado. Tentou fazer o trabalho dele, se movimentar e coisa e tal. Um cara que estava um tempão sem jogar, que tem experiência, tem qualidade, não é o mesmo jogador do passado, mas não teve culpa absolutamente nenhuma no que houve, né? Aliás, os culpados pelo momento do Santos não estão mais no clube. Numa primeira etapa você pode até dizer que foi o treinador que saiu, sem contar os dirigentes que largaram o clube nesta desgraça que ele se encontra hoje. Então eu aqui quero pedir desculpas ao Diego Tardelli em nome de 95% da torcida do Santos, que é composta de gente de bem, de boas pessoas, mas infelizmente em toda a coletividade, em todo o grupo tem aqueles que destoam, né, que são os imbecis da sociedade. Esses que acham que tudo se resolve na base da porrada e da ignorância e da violência. Então eu peço desculpas ao Diego Tardelli pelo comportamento desta parcela que eu não sei nem se pode ser chamado de torcedor, né? Me foi alertado mais cedo sobre eventualmente acontecer do jogador pedir uma rescisão de contrato. Eu espero que ele não faça isso. Ele sabe como é que funciona, infelizmente, esse submundo dos clubes de futebol. Espero que isso não tenha sido suficiente para tirar dele a vontade de ajudar o Santos neste momento. Porque agora o clube precisa da ajuda de todos. A ajuda, que eu sempre bato na tecla e repito, é o cara, além de contribuir para um ambiente favorável ao trabalho, é ele ajudar da forma como ele pode, né? Sendo sócio, por exemplo, do Santos, eu sempre falo isso, né? Ajudando também ao não atrapalhar, como diz o ditado, muito ajuda aquele que não atrapalha. Então o Santos tem, dentro da sua história recente, muita gente que fica só atrás da moita, esperando acontecer o pior, para surgir, né, e se aproveitar do momento. Não é hora disso, não é hora disso, né? Que o Carille, que já conseguiu demonstrar alguma evolução com a equipe em 2 jogos, o Santos é um time muito mais dinâmico, é um time muito mais objetivo, mas que tem problemas, que ontem entrou com uma equipe totalmente desfigurada, mas que vai ter daqui a pouco o Velasquez, vai ter o Batistão, vai ter o Marinho em forma, enfim, vai ter outros jogadores sendo colocados no elenco. Espero
que a situação do Balieiro, que foi muito bem no jogo ontem, se resolva, do Marcos Leonardo também, que é um jogador muito importante. Ele hoje, em circunstâncias normais, ele não pode não jogar e jogar o Raniel, sabe? Mas precisa ver se o treinador está confortável para trabalhar com esses jogadores. Então são pequenos detalhes que precisam ser acertados, mas, repito, vai ajudar muito se o torcedor entender que agora é a hora de torcer verdadeiramente, contribuir positivamente. Porque a situação já está ruim. Se não houvesse na humanidade aquele cidadão que para, respira, tem calma e pensa, né, o pior sempre aconteceria. Aliás, foi por isso que a humanidade sempre travou guerras, porque houve estúpidos dos dois lados que não conseguiram se entender na base da conversa, gerou a morte de milhares, milhões ao longo da história da humanidade, porque estúpidos resolveram partir para a ignorância ao invés de sentar e conversar. Então é isso. Lamento pelo aspecto financeiro do Santos ter perdido o dinheiro da classificação para a Copa do Brasil. Lamento pela forma como foi. Erros aconteceram da parte dos jogadores, do treinador, da arbitragem, né? Detalhes às vezes que fazem diferença, mas não vou colocar a culpa na arbitragem. Os problemas que advêm do passado, que vêm do passado, que o Santos precisa resolver, enfim. E não adianta ficar com esse mantra chamando, né? Eu confesso que nunca vi uma temporada em que o Santos mais tenha perdido do que vencido, mesmo com times horríveis nos anos 80, em algum momento dos anos 90, dos anos 2000. Eu nunca vi o Santos perder tanto como está perdendo nessa temporada. Mas não vai ser pensando negativamente, achando que não dá para reverter, que a gente resolve. Os senhores que estão me assistindo agora, me perdoem pelo editorial extenso. Quando você tem uma crise na sua família, na sua casa, no seu trabalho, entrar em desespero e imaginar o pior não resolve nada, né? Na vida, os vencedores, eles enfrentam as tempestades e as crises com um olhar para frente, um olhar positivo, um olhar de superar a dificuldade. Sentar e chorar não muda nada. Sentar e praguejar não resolve nada. Sentar e reclamar também não. Achar que na base da porrada as coisas vão se resolver também não ajuda em absolutamente nada. Então é nessa hora que jogadores, comissão técnica, dirigentes e a torcida precisam trabalhar em prol do Santos sair desta situação. Repito, reclamar, chorar as pitangas e olhar negativamente não adianta nada. Temos algumas perspectivas positivas com essa questão do elenco que eu falei. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que não dê certo. Pode ser que o pior aconteça? Pode. Já aconteceu com outros times, né, que caíram e voltaram depois de algum tempo e numa condição muito superior. Claro que eu não quero que isso aconteça, não quero atrelar uma coisa com a outra. Eu quero que o Santos se recupere sem precisar cair. Mas já aconteceu, né? O Palmeiras é um bom exemplo disso. Meu Deus. Quem é esse perfil aqui, Felipe Rei? Repórter do Diário do Litoral. É o Pedro Henrique Fonseca, está aqui. Marinho pediu para sair, está reunido com o seu empresário em um hotel de Santos. Bom, é mais uma para a coleção dos problemas do dia. Vamos aguardar. Divida a tela aí, meu caro Felipe Rei, para a gente poder apresentar quem vai fazer o programa de hoje aqui, ó. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que acompanhou também Copa Paulista ontem, né? Coisa não tá fácil. Vai falar sobre esse momento do Santos, e o Luiz Felipe Longo, do podcast do Peixão, está com a gente aqui também no programa de hoje. Eu já falei muito no começo deste Esporte em Destaque, vou deixar os companheiros também darem as suas respectivas opiniões, depois tem os lances, aí vamos ver o que a gente vai... Não sei se tem a coletiva do Carille, e vamos ler a participação do pessoal já entrando aqui nos nossos canais. Vitor, bom dia, tudo certo? Seu destaque inicial no programa de hoje. Bom dia, Alex, bom dia, Luiz, bom dia ao Felipe que está na técnica, bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Ontem foi um dia complicado para o torcedor santista, o Santos não fez uma boa... Para ser sincero, acho que até o primeiro tempo não foi ruim. Na minha opinião, foi pênalti no Marinho, aquele lance, porque
primeiro o jogador com uma perna derruba o Marinho na área, né, e com a outra perna depois que ele acerta a bola. Então, se ele faz a falta primeiro, é pênalti. A arbitragem não entendeu isso, alguns comentaristas de arbitragem também não entenderam, mas, no meu ver, para mim foi pênalti naquele lance. Mas, porém, não mudaria muito a situação, porque tomou um gol no segundo tempo, 1-1, classificaria o Atlético Paranaense. Tudo bem que mudaria a história do jogo, né, um gol no primeiro tempo, mas a gente tem que ser sincero, principalmente com o futebol que o Santos mostrou na segunda etapa. Mas eu vou falar rapidinho da Copa Paulista, né? Começou ontem a competição, o Santos estreou contra o Sport Clube São Bernardo, o Peixe está jogando com o seu time sub-23 e não fez uma boa partida. O Sport Clube São Bernardo ganhou por 2-0 e o Cachorrão do ABC não está entre os favoritos da competição, né? Acho que no grupo do Santos, o outro São Bernardo, né? O São Bernardo Futebol Clube, que estreia hoje contra o Primavera, eu acho que é o time favorito da chave. Então é bom esse time sub-23, o Santos, abrir o olho, que pode também não fazer uma boa campanha nessa Copa Paulista de 2021. E sobre o jogo de ontem, lamentável, né, o que aconteceu com o Diego Tardelli, por N motivos. Primeiro, só a questão do vandalismo já descartaria tudo. Mas também a gente tem que falar que, pô, acho que o jogador menos culpado dessa história toda da fase do Santos é o Diego Tardelli, que entrou pela primeira vez no jogo do Santos ontem, jogou pouco tempo. Ele não tem culpa de nada, né? Não dá nem para cobrar, nem se fosse uma cobrança verbal, assim, numa conversa. O Tardelli acho que é o jogador que menos tem culpa nessa história toda. Se era para ter contratado ou não é uma outra história que a gente pode discutir aqui, mas o jogador não tem culpa nenhuma. E, assim, eu vou falar algo, não é o que eu quero que aconteça, mas tem que abrir o olho. O Santos tá preenchendo toda a cartilha de rebaixamento, viu? Todos os times grandes que foram rebaixados na história do Campeonato Brasileiro fizeram o que o Santos está fazendo nessa temporada. Tá seguindo direitinho. Se não tiver uma mudança aí nesse segundo turno, né, são 18 jogos pela frente, ainda que o Santos tem, a tendência se não mudar, a tendência é o Santos brigar lá na parte de baixo da tabela e corre sério risco de rebaixamento. Porém, você tem 18 jogos, pode acontecer. Concordo com o Alex que acho que o time mudou um pouquinho de postura, não o suficiente ainda, mas já mudou, então ponto pro Carille. Então vamos esperar para ver esses 18 jogos no Brasileiro, para ver o que o Santos faz. Muito bem. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, com o seu primeiro destaque. Meu caro Luiz Felipe Longo, obrigado pela presença, bom dia. Sua análise desta eliminação e deste momento difícil que o Santos está enfrentando. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia ao Vitor também. Bom dia a todos. Eu já enxerguei um jogo melhor do Santos mesmo. Eu acho que o Santos fez uma boa partida dentro do que vinha apresentando. O sarrafo não estava muito alto, né? O Diniz, infelizmente, deixou uma terra arrasada ali em que não vai dar para você aproveitar absolutamente nada do trabalho dele. E o Carille, ele está tentando se mexer com as peças que tem. Ele estreou com um time contra o Bahia, aí para o jogo contra o Atlético ontem teve que mexer praticamente em metade do time. Eram 14 desfalques, alguns titulares, então não dá para a gente ainda enxergar uma melhora tão clara ali, mas a postura dos jogadores está diferente. Eu acho isso muito importante. Os jogadores estão se movimentando mais em campo, com mais objetividade. E ontem, apesar da eliminação, eu consegui enxergar alguns pontos positivos. Em relação ao Marinho, a fim de jogo é fundamental para o Santos. O Marinho em plena forma física, querendo jogo, buscando a bola, ele faz muita diferença para o Santos. As principais jogadas passam por ele. O Balieiro foi uma grata surpresa, porque jogou fora de sua posição, não jogou como volante, atuou ali recuado na defesa, mas o Santos não tem combatividade no meio, então o Balieiro ali atuando de primeiro volante também é essencial para dar um equilíbrio. Achei que o Ângelo entrou muito bem, ele com o Diniz ele vinha entrando às vezes em furadas também, né? Ontem ele entrou aos 35 do segundo tempo, já estava 1-0 para o Atlético, mas ele entrou bem, entrou chamando o jogo, foi para cima, ali pelo lado esquerdo do campo
onde ele atua desde a base e vem bem. E acima de tudo, eu acho que o Santos competiu, né? O Santos ele não entregou a classificação de bandeja para o Atlético, o time ainda tem dificuldades na criação, mas pelo menos competiu, mesmo todo remendado ainda conseguiu competir contra o Atlético Paranaense. Eu acho que isso é o primeiro passo para retomar a confiança do time. Você percebe claramente que o time estava sem confiança. Agora, aos poucos, ela parece estar voltando. Então, restam 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, com a eliminação na Copa do Brasil, o Santos vai ter semanas cheias para trabalhar. Isso é muito importante para um técnico recém-chegado, como é o caso do Carille. E sobre a questão do Diego Tardelli, eu acho que todos os comentários que a gente poderia fazer já foram feitos, não são torcedores. É uma pequena parcela, eu não diria nem 95% que é contra isso. Eu digo que é 99%, viu, Alex? 1% é a minoria da minoria. Né? Quem faz isso não gosta do Santos, gosta de tumultuar, gosta de polêmica. O Tardelli tem zero culpa, ele não tem nenhuma culpa. E são situações assim que apequenam o clube, porque daí não adianta você cobrar do jogador que ele, se acontecer uma eventual rescisão, que ele está pulando fora do barco. Não adianta você cobrar um jogador que não quis renovar. Quais são as condições que tá tendo para ter uma continuidade no trabalho? Então a gente tem que pensar também no jogador. O jogador tem família, como que ele fica nisso, ele sendo ameaçado. Como o Vitor falou, o Santos está cumprindo a cartilha do rebaixamento. Espero que não venha acontecer. Não acho que o Santos tenha time para isso, mas outros grandes que caíram também se falava muito isso. Não tem time para cair, e quando entra naquela situação é difícil de sair. Então eu espero muito que o Santos consiga retomar essa confiança, que aparente estar voltando aos poucos, e que não seja tarde demais para isso. Valo, eu tenho aqui já várias mensagens para ler do pessoal que acompanha a gente, mas eu vou fazer questão aqui de citar um tweet na verdade mais de um, do Vinícius Cassim, que é um torcedor do Santos que tem atuação forte nas redes sociais, participa das lives do Diário do Peixe também, e que é muito para esse momento. Ele diz aqui assim, o reducionismo do problema do Santos às supostas contratações ruins é uma parada que me constrange, porque fere demais qualquer senso de inteligência das pessoas. O time do Santos está longe de ser ruim. A fase ruim é principalmente pelos 10 anos de má administração. Tem torcedor que acha que 10 anos de maldade administrativa seriam revertidos com um simples pagamento de dívida ou conversa. Essa diretoria está fazendo o impossível para sobreviver. Num cenário normal, eu garanto que o Santos já estaria na Série B faz tempo. Demos sorte. Eu conversei outro dia com um cidadão que já atuou na base do Santos. Ele falou assim, a gente tinha um projeto de recuperar a base, que seria para gerar algum atleta do nível do Neymar, do Robinho, quando a administração do Pérez, ela interrompeu esse processo. Essa pessoa que tem conhecimento profundo de categoria de base me falou assim, o Santos talvez demore para reestruturar a sua base uns 5 anos. Uns 5 anos. Até pegar a captação de jogador de 12, 13 anos que você fala assim, vai arrebentar e tal. Então tem muita coisa errada no Santos. Não é o Diego Tardelli, gente. Não é o Carille, como não era o Diniz. Claro que cada um tem um percentual, não é o Rueda. Não sou eu, não é o Vitor, o Luiz, sabe? Não é você que está acompanhando. É um conjunto. Isso aqui, tudo que a gente está vivendo, é a ponta de um iceberg gigantesco de maldades administrativas e de falta de comprometimento de muita gente dentro do clube com o bem-estar do clube. Então agora é muito fácil sair com a conversa de que, olha, se não contratar vai cair. Vai contratar como? Com a situação que o clube está. Né? Quem? Olha, mas contrataram não sei quantos para a base. Pois é, para vocês verem como é que está a situação. Mas o Sub-23 é ruim. O Sub-23 é para tirar um Pituca, um Lucas Braga. É para isso que você tem Sub-23. É para isso que você precisa. Né? Tem lá o Juan jogando, tem lá o Ed Carlos, sei lá, sabe? Então, infelizmente, o Santos está numa situação em que ele mesmo se enfiou
por conta dos péssimos dirigentes que nós tivemos e, em parte, culpa nossa também por não termos sido firmes em cobrar esses dirigentes, infelizmente. Mas cobrar no sentido correto da palavra, com inteligência e não com estupidez, com ignorância. Vamos para o intervalo, voltamos rapidinho, até já. Muito bem, 11h53, deixa eu ler rapidinho aqui, ó, o Jonas Grebe no Facebook, eu vou dar uma resumida aqui na mensagem dele, diz que temos o pior elenco da primeira divisão do futebol brasileiro, não sei como conseguir empurrar tantos pernas de pau para jogar no Peixe. Aí é que está exatamente isso que a gente está falando, não dá para resumir o problema do Santos em elenco, não dá para resumir o problema do Santos em elenco. Hoje temos um encontro dos pernas de pau, um bando de grossos gritando passa para eu não. Então, o jogador que está no clube hoje, ô Jonas, ninguém pegou uma faca, colocou no pescoço dele e falou assim, joga no Santos. Alguém trouxe, né? Tem o Kleber Reis, 280 pau por mês até janeiro. E não dá para rescindir o contrato dele, que senão você tem que pagar tudo de uma vez. Então assim, o jogador, ele não tem culpa de não ser o Neymar, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo. Repito, ninguém bota uma faca no pescoço do jogador e fala assim, joga bem. Não adianta criticar o jogador. Você pode criticar pontualmente a atuação dele. Pô, o fulano pode dar mais. Você até entende. Mas tem jogador que não adianta você falar assim, ó, Jean Mota, dribla meio time e faz o gol. Não adianta pedir, isso é desconexão com a realidade. Aí você vai cobrar o dirigente atual do clube. Ele fala assim, olha, é o que a gente tem aí hoje. O que a gente contratou era o que dava para trazer. Bem que eu queria trazer o William, que foi para o Corinthians, o Juliano, né? O Caleri, que foi para o São Paulo, mas não dá. Infelizmente o Santos não tem essa condição. O Tadeu Bueno, bom dia Alex, estão acabando com o futebol do Santos, que vergonha, lamentável. Abraço, ele está em Itapuã, Santa Catarina. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia Dom Alex, convidados e comunidade santista. Ontem o Carille teria a chance de escalar o Zanocelo, mas algum gênio deu um mingau com o quarto solite e habilitou o gênio do SofaScore para o jogo. Até quando, meu Deus, veremos esse tiriça, ele fala do Jean Mota, parar e outras tranqueiras no time? Pois é, Cacheta, foi o que eu acabei de falar. Se o cara está arrebentando no treino, ele joga. Né? E no jogo, quando ele entra, ele aproveitou a oportunidade, eu também acho que tem que deixar o Zanocelo jogar mais. Mas enfim, se ele não entrou, é que nem o Augusto. Pode ter sido um erro da diretoria, a gente não sabe. O cara não entrou um segundo sequer na equipe. São coisas que a gente vai ter que, com o tempo, analisar. Não tem jeito. Bom, vamos botar os lances aí, vai os piores momentos, para o Vitor e para o Luiz falarem. Ô Luiz, você falou do primeiro tempo, né? Que até foi bom e tal. Na segunda etapa, o que eu acho é que o Carille, ele entrou no modo desespero muito cedo. Ele botou o Santos no 4-2-4 muito rapidamente, né? E aí, acho que desmontou a parte ofensiva da equipe e enfraqueceu a defesa com o Marcos Guilherme de lateral também. Acho que foram com 22 minutos, ele tira meio campo, tira lateral e enche de atacante o time, né? E como você falou, entrou no modo desespero muito cedo. Porque quando o Santos estava no esquema que ele entrou, que ele começou jogando,
estava organizado, o time tem uma organização, dá para você perceber. Mas daí no final, ali na segunda metade da etapa final, a gente já percebe que entrou no modo desespero. Era o time inteiro no ataque, uns cruzamentos sem sentidos do Felipe Jonathan, de outros jogadores, mas não tem muito como a gente falar da parte final do segundo tempo, né? Porque estava no modo desespero, então enquanto o time esteve no modo que começou o jogo ali, ele estava organizado. É um time que sofre menos na defesa, o João Paulo ainda precisa fazer alguns milagres ali, mas é bem menos do que em outros momentos, então a gente percebe a organização. E um outro ponto importante é o Voaden deu licença para os jogadores do Atlético Paranaense baterem, né? O Marinho, só no primeiro tempo, acho que ele sofreu 7 ou 8 faltas, ele não deu um cartão amarelo, teve o lance do pênalti, que eu também acho que foi pênalti. Então, são essas pequenas faltas, elas minam qualquer tentativa de jogo, elas minam a paciência dos jogadores, porque eles estão apanhando, principalmente o Marinho. O Marinho é um cara um pouco explosivo até em certos momentos, e que valoriza demais em alguns lances, mas ele apanha demais, ele apanha muito. O próprio Autuori estava irritado porque estava marcando todas as faltas no Marinho, só que estavam batendo muito no Marinho. Então eu acho que não passa pela arbitragem mesmo a não classificação, mas o primeiro tempo foi um time organizado, o segundo tempo, na parte final ali dos 22 minutos para frente, já foi um time mais na tentativa de ir no abafa mesmo, cheio de atacantes, sem organização nenhuma. Então, quando teve o esquema que o Carille gosta, que o Carille montou, o time foi organizado. Depois disso é difícil a gente fazer qualquer análise. Ô Vitor, ontem eu não consegui assistir a coletiva do Fábio Carille, não consegui mesmo, estava muito tarde, enfim, não sei se você pescou alguma coisa do que ele disse, das explicações que ele deu, mas, repito, é até desumano. O treinador ele pode errar? Pode, todo treinador erra, isso é outra coisa que eu falo para o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Todo treinador ele vai tomar decisões que não vão ser unanimidade, nem o Sampaoli, quando escalava o Luan Pérez de lateral esquerdo, os caras caíam de pau. Não adianta. E ele tem 5 dias de trabalho no Santos, né? A gente já viu uma pequena evolução, mas é aquilo. Vai precisar, em 2 jogos fora de casa, miseravelmente fazer 4 pontos, né? Para poder, contra o Fluminense na Vila, dar uma deslanchada. Imagino que ele tenha consciência do que houve ontem, porque era um time também todo desfigurado, né? O Jean Mota, como foi lembrado aqui, no meio da tarde estava fora da equipe, aí voltou, né? E o João Paulo quase sai no começo do jogo também. Você imagina, se é o Diógenes tomando esse gol aí, o que iam falar? Enfim, não sei se você pescou alguma coisa do que o Carille falou, Vitor. Então, na verdade, eu também, questão de horário e tudo, eu acabei não conseguindo ver a coletiva do Carille. Mas, falando do jogo, eu acho que o Carille também teve dificuldades para montar a equipe por causa do regulamento e por causa do planejamento do Santos da temporada, que ele é errôneo, começa errado, né, e continua errado, tanto que você contrata vários jogadores e alguns desses você não pode escrever na Copa do Brasil, ou porque eles jogaram já por outras equipes, ou porque não deu tempo de escrever para a competição, né? Que é o caso, por exemplo, do Léo Batistão. Então o treinador fica refém da situação, né? O Santos entrou com um time quase que alternativo, um time que já não está bem no Campeonato Brasileiro, você entra com um time alternativo. Você teve aí o Marinho voltando, né? Porque é o primeiro jogo do Marinho como titular depois da contusão, e foi bem no primeiro tempo, né? Ele assumiu a responsabilidade, partiu para cima. A melhor chance é do Marinho, inclusive nesse lance que a gente está vendo agora no momento, né? Que foi um bom lance do Marinho. Ele que sofre o pênalti que a arbitragem não marca, que para mim volta a repetir. E aí no segundo tempo, por mais que a gente possa até falar assim que o Carille entrou no modo desespero muito cedo, mas como o gol não estava saindo, uma hora ia ter que entrar no modo desespero, né? E o Santos toma o gol, quando você já vai para cima de vez para tentar fazer o gol. Não é nem um lance de contra-ataque, né? Mas o Santos tomou num momento que
ou o Santos ia para cima tentar fazer o gol, ou ia ser desclassificado. Acabou sendo desclassificado, mas não tinha como fazer, não tinha como ter outra postura naquele momento, né? Então, assim, eu acho que o Carille, lógico, ele cometeu um erro no jogo, né? Que acho que para mim ele substituiu errado naqueles 22 minutos. Eu acho que ele foi pro desespero cedo, concordo contigo, mas é aquilo, né? Na situação que o Santos estava, não dá nem para falar muito. Tem tal minuto para você entrar no desespero e ir para cima de vez. Você tinha que ganhar o jogo. Então não dá também para crucificá-lo nesse momento. E aí que tá. O primeiro jogo dele foi com um dia de trabalho. O segundo ele tem que mudar quase metade do time por questões de regulamento, inscrição de atletas e etc. Agora vamos ver no final de semana como é que o Santos vai se comportar na próxima rodada do Brasileirão. E aí sim é começar a avaliar o trabalho do Carille. Fora de casa contra o Ceará, imagino que... Pode tirar as imagens aí do jogo. Imagino já com a estreia do Velasquez, com o Batistão de volta. Agora com essa história do Marinho. O Marinho foi bem no jogo, né? Aliás, eu gostei do Marinho, gostei muito do Balieiro. Não comprometeu na zaga, e eu acho que ele tem que ser titular na volância do Santos, nem que isso signifique adiantar o Camacho e tirar um dos meias. O Sanches, por exemplo, ele não está aguentando. A gente tem que usar o Sanches com inteligência. E o Ângelo entrou muito bem, né? Já foi citado aqui, o Ângelo entrou muito bem. O Lucas Braga, ele está fora no sábado, ele cumpre suspensão. O natural seria a entrada do Marcos Guilherme, mas não sei se já não está na hora de daqui a pouco dar uma oportunidade para o menino começar uma partida, né? Eu sei que é difícil você colocar a molecada numa hora como essa, em que você está com uma faca no pescoço do rebaixamento, mas pelo que o Ângelo mostrou, até jogando do lado esquerdo, né? Como ele teve lá na seleção sub-17, pode ser uma boa alternativa. Eu preciso ir para o intervalo. Vamos daqui a pouco voltar com as mensagens do nosso chat do YouTube, e aí nesse nosso bate-papo a gente vai tirando as dúvidas em relação ao jogo em relação ao futuro, né? Fala, Vitor. Não, só um detalhe que é bom a gente falar do Jean Mota. A gente sabe que ele é um jogador que não está bem, que a torcida não gosta, mas ontem ele foi pro sacrifício, ele passou mal realmente durante o dia. Inclusive foram chamar jogador que estava indo para São Bernardo para jogar o Sub-23 para completar o elenco, porque não se sabia se o Jamota ia pro jogo, porque realmente ele estava muito mal, e mesmo assim ele foi pro jogo, né? É lógico, não foi bem, até pelas questões de saúde. É um jogador que a torcida não gosta, que tá pegando no pé porque não vem em boa fase realmente, mas ontem ele não fugiu da briga, não fugiu da luta, não. Ele, mesmo mal, ele foi para cima. Vou deixar bem claro isso. Muito bem. 12:04, e vamos para o intervalo? Voltamos em instantes, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
12h06, de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa. Tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Deixa eu prestigiar o pessoal aqui no nosso chat. O Marcos Celes, que foi o primeiro a postar, tá ali, lá de Marília, né? Muita revolta, Série B é o caminho. O Jefferson Kruger Correia mandou bom dia. O Guilherme Henrique Loureiro, bom dia, Alex. O que acontece com o Santos? A culpa, na verdade, não é do treinador, e sim dos jogadores e da diretoria, sem dúvida. Então, a gente está reduzindo de novo a discussão, Guilherme. Os jogadores não têm culpa, o que eles entregam é o que eles podem. Você pode criticar o jogador se ele tiver de vagabundagem, se ele não quiser correr e coisa e tal, mas não me parece que seja o caso. O que foi citado pelo Vitor, o Jean Mota, você pode criticar ele porque você não gosta do futebol dele, mas você não vai dizer que ele não corre, que ele não tenta. Tem jogador que a gente não tem certeza se o cara corre e tenta, mas eu vejo na maioria dos jogadores do Santos essa vontade de correr e de tentar, mas não dá, o cara não é um super craque, né? O que a gente vai fazer? E ele completa que os jogadores precisam pegar ritmo e entrosamento, pois o Carille vai ter muito trabalho pela frente. Então, aí, esse realmente é outro problema. Entrosamento só com o tempo. Mas o Santos vai ter tempo para isso? Né? Difícil. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Eu não duvido que tenha envolvimento político nesses absurdos com o jogador, mas a nossa maior contribuição como torcedor é apoiar e ser sócio. O Rogério das Trufas, vamos melhorar, eu acredito, afinal somos o Santos. Clodoaldo Oliveira, o que fazer quando o mais otimista desanima? Vergonha é o que todos nós estamos sentindo, infelizmente essa diretoria tem culpa também. Claro, o Clodoaldo também acho, um percentual de culpa tem, mas o percentual maior, sem dúvida, é das últimas 3, 4 gestões, né? Mas disparado. Se o Santos cair, eu coloco assim na conta, 80% da culpa é das gestões anteriores, 20% é dessa. Mas sem dúvida, eu não tenho medo de errar no que eu estou falando. E não é passando pano, não tem benefício, nada. Nem votei nesse ano, mas não tenho dúvida alguma do que eu estou afirmando para vocês. Se a gente for colocar 100% de culpa na questão dos dirigentes, é disparado 80% para os outros que passaram e 20% para essa. O Germano Pereira, bom dia, Alex e amigos. Não dá para se esconder a gestão toda por trás das dívidas e deixar a gestão do futebol no lixo. Tem muitos problemas que surgiram nesta questão por incompetência do Rueda. Então, é o que eu costumo dizer, Germano. É fácil você fazer boa gestão do futebol com dinheiro em caixa. Sem dinheiro é difícil. Claro que demorou para a questão do gestor, demorou, né? A questão do Caio Jorge, não dava para fazer nada, enfim. Há alguns detalhes que poderiam ter sido resolvidos de outra forma. A questão do treinador, a escolha dos treinadores, o timing para que eles ficassem ou saíssem do clube. Mas, repito, é 80-20. 80-20. Se o Rueda assumisse o Santos com uma dívida ao invés de 600 milhões, de 150 milhões, a vida dele ia ser muito mais fácil, não tenho dúvida disso. O Cadu Santos, bom dia. Isso que aconteceu com o Tardelli me cheira coisa estranha, se é que você me entende. O Daniel Galdino também, mas a arbitragem ontem foi horrível. O Atlético sentou na bola e o árbitro demorou demais para começar a punir. O Nando Xavier, bom dia, Alex, e a todos. O Aldemar Barres, bom dia, jovens. Alex, sempre muito sensato, obrigado, amigo. O Nelson Giacomini, o Santos é incaível. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex, Vitor e Longo. É isso, apoiar e torcer mais do que nunca. O que mais que eu não li aqui? Alex. Oi, Vitor, fala. Alex, fala. Se for nessa, o Santos é incaível, o Santos... é aí que cai mesmo, tá? O papo dos outros que caíram era todos esses. O time tal é incaível, aí jogou a Série B. Então, assim, eu acho que se for por esse princípio que o Santos é incaível, aí que vai cair mesmo. Assim, sinceramente. Isso é desabafo de torcedor. Isso é brincadeira do torcedor,
ô Vitor. Não, mas é nessa brincadeira que os outros que o Cruzeiro caiu. Mas você percebe que a grande maioria... Mas se for nessa filosofia... mas não é filosofia. Você percebe que a grande maioria tem consciência. Isso foi uma... Eu tô só lendo aqui a participação do internauta. Porque, tipo... mas não... a filosofia do Cruzeiro foi essa. Vou deixar bem claro. Tá 2 anos na Série B. Sim. Né? Então, assim, tem que pensar assim, há o risco. O risco há e não é pequeno. Se não mudar a postura, se não mudar algumas situações, há o risco. Mas, Vitor, é claro que sempre num universo de pessoas você vai ter um outro que vai se manifestar desse jeito, né? Não sei se é uma brincadeira ou se é um mantra para que o pior não aconteça. Mas pelo que eu vejo da repercussão do torcedor aqui no programa e no canal, e o Luiz também, certamente, você no Curioso do Futebol também... Todo mundo tem a consciência de que o momento é difícil, né? Que a camisa não vai salvar o Santos, né? Não é isso que vai salvar o Santos. Os astros, a reza brava, jogar sal grosso. Não adianta, pode tacar uma tonelada de sal grosso na Vila Belmiro, né? Que nem o pessoal vê lá, os senhorzinhos tacando sal grosso, eu acho que isso vai resolver. Né? Não adianta virar um caminhão de sal grosso dentro do gramado, não vai resolver. O que vai resolver são outras resoluções, outras posturas. O José Silva, bom dia, Alex e convidado. Sou menino da fila e vi o Santos mal algumas vezes, mas nunca senti tanto medo de cair como agora. Acho que só em 2008 foi parecido, mas vamos torcer muito sempre. O Sidney F, bom dia, Alex e convidados. Ricardo Tavares, quem vê evolução nesses 2 jogos não merece ser comentarista. Ô Ricardo, pelo amor de Deus. Então não tem mais ninguém para comentar. A gente sai todo mundo do ar... Que trabalha como comentarista e vocês assumem aqui. Você não viu nenhuma evolução no time nos 2 jogos? O time continua tocando de lado, tocando para trás, não tem uma triangulação na frente, como teve um lance ontem do Pará com o Marinho e o Pirani na frente. Não teve evolução nenhuma. Então tá bom. Então é assim, a gente sai, eu rasgo meu diploma de jornalista, o Luiz sai, o Vitor também, e vocês assumem, porque a internet ela possibilita isso, né? Todo mundo que tem uma conta no Gmail tem um canal no YouTube. É só começar a fazer a democracia da comunicação. Está livre para todo mundo poder opinar. Mas desculpa, eu mereço continuar sendo como jornalista, comentando, faço isso desde 1994, 93 a bem da verdade, foi a minha primeira experiência no rádio. E acho sim que o Santos melhorou coletivamente. Só que entenda a conjunção dos fatos. Primeiro jogo do cara com 1 treino e meio. Segundo jogo, como o Luiz disse, muda completamente o time. Não tem o Batistão, não tem zagueiro. É difícil, né? Aí eu devolvo a questão. É fácil ser torcedor assim, não entendendo o contexto. Perdão, me desculpe. O Alain Lordaro, agora é levantar a cabeça e ir para cima no Brasileirão. O Adonis Varacles, discordo, não houve evolução. O time continua rodando a área sem saber o que fazer com a bola. A única coisa positiva foi o Ângelo. Claro, o Adonis, o adversário estava se defendendo. O adversário veio, os 2 adversários vieram na Vila para se defender. É impossível. Nenhum time no mundo consegue furar. E se você tiver menos capacidade técnica, você não vai pegar um adversário todo postado na defesa e não vai ter espaço para você atacar. É natural isso. O Santos ontem teve pelo menos 3 chances. O Atlético Paranaense também na hora do desespero teve. O Santos teve aquela bola do Marinho no primeiro tempo, que para mim foi melhor. Depois teve a do Pirani no segundo tempo, é que ele bateu fraco de chapa, mas o Lucas Braga fez uma boa jogada. E o Raniel também teve uma chance clara ali, mais ou menos na marca do pênalti. E do Marcos Leonardo, que o Marcos Guilherme foi no fundo. Esse do lance do Marcos Leonardo ainda. Então são 4 chances. Bom, eu vou ser bem sincero, eu não via jogo do Diniz com tantas chances claras de gol contra um time que estava jogando fechado para garantir o empate e classificar. O Matheus Smokovic, bom dia, galera. Agora é esperar que o Carille melhore o time pois não tem mais desculpa, né? A desculpa está no fato do Santos estar lá atrás na tabela, mas ele vai ter tempo para implementar a filosofia dele. Quem mais aqui? O Eit Mizobi lembrou 15 desfalques. Era o que tinha para jogar ontem. Enfim, tem outras mensagens repetidas aqui. Deixa eu ver quem eu não li ainda.
Marli Bruman, é isso? Rueda, futebolisticamente falando, é péssimo. É isso que eu falo. Como é que você vai dizer que o cara é péssimo futebolisticamente falando com 6 meses de gestão? Pegando o clube numa desgraça danada. Eu ia falar desgraça. Uma situação tenebrosa. Fazer futebol com dinheiro e com irresponsabilidade é fácil. Fazer como o Pérez fez. Você vai lá, contrata o Soteldo e não paga. É fácil fazer futebol assim. Mas enfim, não adianta. O pessoal está com sangue nos olhos, não vai querer debater muito esse tema não. Fala, Luiz. Não, dá a impressão que parte da torcida do Santos subestima o problema financeiro em que o Santos está metido. O buraco em que o Santos ele tá bem fundo. Tá bem fundo e o Santos está lá no fundo e ele está tentando degrauzinho por degrauzinho subir. Mas à medida que ele sobe 2 degraus e negocia, por exemplo, uma dívida com a DOM, ele desce outros 3 quando tem que vender um ativo do time, por exemplo. Então a situação é caótica, a situação é difícil e é muito complicado a gente fazer qualquer análise, com a terra arrasada do jeito que está, tanto nas finanças quanto na parte administrativa, no campo. A situação do Santos é bem complicada. Muito bem, nós estamos resolvendo um negocinho aqui interno. Está quase resolvido. Isso aqui é fácil de resolver. Dura é resolver certas outras situações. O Nando Xavier, os pseudos torcedores vão cobrar justo o cara que estreou ontem. Enquanto isso, os que jogam o time no mato estão lá de boa. Sou contra a agressão. Cobrança tem que ser feita com inteligência. Ai. Enfim, tem bastante mensagem chegando aqui. Social-democrata santista. Como eu sempre falei, a culpa nunca foi do Diniz e do Holan, e sim desse time ruim. A diretoria precisa contratar um meio armador e um volante marcador, senão cai. Faz um empréstimo com o MT. O amigo, o Santos não precisa pegar empréstimo com o Marcelo Teixeira. O presidente do Santos tem, não sei se tem tanto quanto, mas tem bastante. Aliás, o Rueda é vizinho do Marcelo Teixeira, eles moram no mesmo prédio aqui em Santos, na orla da praia. Só que aí a gente começa a cair de novo naquela velha história, tá? Você compra um jogador com janela fechada, um meia e um volante. Aí o presidente vai lá, bota o dinheiro dele. Aí paga o salário do cara como? Todo mês. O presidente paga com o dinheiro dele. Aí então o presidente vai pagar com o dinheiro dele só esses 2 que ele trouxe? E os outros? Você acha que o presidente tem que pegar e colocar 10 milhões de reais todo mês na folha de... Sabe, aí a fortuna do cara acaba em 1 ano. E isso não existe. Não existe isso. O Santos já tem a história do funding, né? Dá uma pesquisada sobre isso, que é para conseguir arrecadar recursos para pagar salário. Essa é que é a questão. A gente tá tentando ser didático aqui, explicar para o torcedor que a situação podia chegar nesse nível. Aliás, eu já estou falando sobre isso, eu e alguns, alertando que o ano do Santos ia ser terrível desde o ano passado. Quando vocês viram a história na gestão do rolo, do Rueda ter que botar dinheiro para tirar o transfer ban, porque se tem transfer ban ainda, o Santos perde ponto, como o Cruzeiro perdeu. Perde ponto no Campeonato Brasileiro. O Santos tinha a receita bloqueada por causa de transfer ban. Caía lá uma cota da verba da televisão e alguém por dívidas pegava o dinheiro. O Santos não pode usar esse dinheiro porque ele está suspenso, porque pode ser usado para pagar uma dívida. É isso. O futebol não se faz com palavras ao vento, meus caros. Se faz com dinheiro, que é o que o Santos não tem, né? Infelizmente. A gente está falando, está explicando e tem gente que não quer entender. Errou em algumas questões da gestão do futebol, errou, mas todo dirigente erra, todo treinador erra. Eu aqui como jornalista erro, né? Às vezes de cabeça quente a gente fala alguma coisa que não deve. Todo mundo erra, como diz, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas o problema é que teve gente que passou na fila do erro umas 600 vezes e deixou o clube nessa situação. Enfim, tá difícil. A Carmen lembra aqui, Alex, está no regulamento. O presidente não pode injetar dinheiro no clube. Quem aqui? Enzi. Quem? Daqui a pouco o Rueda contrata mais 30 jogadores para o Sub-23. Calma. Então, é esse tipo de ironia que não leva a lugar nenhum, meu caro.
Não leva a lugar nenhum. Não está contratando 30 jogadores para o Sub-23, contratou 30 jogadores para a base, para você tirar desses 30 alguns para jogar. O tempo vai dizer se essa atitude foi correta ou não. Mas, como alguns querem, é melhor você, em vez de contratar a quantidade, porque ontem não tinha quantidade. Faltou, o Santos não tem volante, né? Aí você contrata um jogador ganhando 2 milhões por mês. Pode ser, né? O Diego Pituca veio embaciado assim. Por essas e outras que o Santos está nessa situação. Enfim. Bom, vamos falar do futuro. Ô Luiz, você com os jogadores que o Santos tem à disposição hoje e que estarão à disposição para sábado, como é que você montaria? Vamos lembrar que o Lucas Braga não está em campo no sábado, mas depois vai ficar à disposição. Como é que você montaria esse Santos aí, se você fosse o Carille por alguns segundos? Eu acho que a principal mudança tem que ser no meio campo, né? Eu colocaria o Balieiro ali como proteção da zaga, de primeiro volante, adiantaria o Camacho para a função de segundo volante e o Pirani. Eu acho que o Sanches, apesar de ser um dos melhores jogadores que tem no elenco, ele está muito desgastado e ele está sentindo esse peso da intensidade física que ele foi forçado nos últimos jogos agora. Então ontem mesmo, no final do primeiro tempo, ele estava esgotado em campo. Eu acho que, como você bem disse no primeiro bloco, acredito eu, que a gente tem que saber usar o Sanches com inteligência, em doses homeopáticas, vamos falar assim, quando é necessário. Eu acho que um jogo fora de casa contra o Ceará, ele vai exigir uma intensidade muito grande, que talvez hoje o Sanches não tenha. Tem que ver na lateral direita se o Madison vai reunir condições ou não de retornar, mas eu acredito que ele vai manter o Pará. O Emiliano Vasquez deve estar à disposição para a zaga, formaria a dupla ele e o Palha. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan Moraes, eu acho que no momento não tem muita diferença para os dois. Acho que esse esquema do Carille protege mais os laterais, então o Felipe Jonathan não está levando bola nas costas do jeito que estava levando anteriormente. Aí o meio com Balieiro, Camacho e Pirani. No ataque, Marinho, eu daria uma chance para o Ângelo começar uma partida como titular e o Léo Batistão na frente. Eu acho que esse é o time pro momento. Aí você pode ver como que você vai preferir, se você vai organizar o time num 4-1-4-1 ou se vai num 4-3-3 mesmo, aí é decisão do treinador. Mas eu acho que por ser fora de casa, ele vai num 4-1-4-1. Muito bem. Ô, Vitor, você que é o... Cadê o Vitor? Aqui. Vitor, você que é o curioso do futebol, que estuda, né? A gente sabe que o Santos, depois que o Pelé parou, ele demorou uns 4 anos para se encontrar. Foi quando surgiram os Meninos da Vila de 78. E sempre que passa um grande jogador ou um grande time, você tem uma ressaca, digamos assim, né? Aconteceu na história recente do clube. O Barcelona, por exemplo, ontem, já sem o Suárez, vendeu o Suárez e tal, deixou ir para o Atlético de Madrid, tinha vendido o Neymar para o Paris Saint-Germain, o Messi foi embora. Ontem o Barcelona tá certo que era o Bayern de Munique, né? Mas o time que há 10 anos era o melhor time do mundo, hoje ele é um time, por os padrões europeus, um time comum. Claro que se viesse jogar aqui no Brasil ia ser competitivo. Mas para os padrões da Europa, ele é um time comum. Então, no futebol não existe magia. Com dinheiro e com craques é fácil você fazer gestão, né? Quando você precisa tirar qualquer clube, qualquer instituição da crise, é difícil. É uma equação que não fecha, né? Você precisa pagar dívida, pagar salário e contratar jogador ao mesmo tempo. Eu acho que a torcida de futebol está cheia de administrador de empresa, economista, né? Os caras falam, vai lá, faz isso, faz aquilo. Mas o cara não sabe como, né? O mínimo que ele podia fazer era trocar os 50 pau de cerveja do final de semana por 27 por mês, se associando ao clube. Mas tem muitos que não fazem isso. A gente fala e os caras ficam bravos com a gente, enfim. Mas eu sempre digo, eu não estou muito preocupado em fazer média com o torcedor por causa de audiência, por causa de view, por causa de clique, por causa de like, nada disso. A minha preocupação é o Santos melhorar.
Claro que se o pior acontecer, eu vou ficar triste, vou ficar bravo e coisa e tal, vou talvez exagerar na crítica, mas eu tenho a plena consciência de que o que o Santos vive hoje é o conjunto de uma obra mal construída com a participação de todos, né? E como eu estava dizendo no começo dessa fala, a história está aí para provar, né? Você citou o Cruzeiro, a história está aí para provar que nenhum clube sai ileso de um período de crise ou de uma perda de um grande jogador ou da saída de grandes jogadores ou uma troca de comando. Esse tipo de coisa acontece. Está acontecendo no Santos hoje. Não precisa cair para se reestruturar. Isso pode acontecer sem a queda. Mas, repito, vejam as situações de clubes como o Palmeiras, como o Grêmio que caiu, como o Internacional que caiu, outros times caíram e o Atlético Mineiro. Né? Quando o Atlético do brasileiro se jogar Santos e sei lá, Santos e Cuiabá, que já foi, né, Santos e Cuiabá. Aliás, pelo se eu não me engano, Santos e Cuiabá vai ser uma das últimas rodadas. E os dois estiverem brigando contra o rebaixamento, você pode ter certeza que o Santos vai estar muito mais pressionado. É a última rodada do turno, né? É verdade. Última rodada, né, na Vila Belmiro. Lógico, pode ser que o Santos ganhe escape, aqui é uma projeção, mas na pressão, o Santos vai estar muito mais pressionado do que o Cuiabá. O Cuiabá jogar a Série B é normal. Aliás, jogou pouco a Série B. O Cuiabá é time de Série C do brasileiro, que está num bom momento, que da C subiu para B e da B conseguiu acesso para A. Imagina então comparar a pressão dos dois times nesse momento. Então, você tem que trabalhar, pensar que sim, que a situação não está boa e tentar reverter a situação. Trabalhando sério, apoiando aí eu estou falando do caso de diretoria, né? Apoiando os profissionais do futebol e torcer e trabalhar para que tudo dê certo dentro de campo. E aí não pode faltar salário, né? O que é acordado tem que ser cumprido, afastar quem realmente não tá a fim de jogar. Eu vou ser bem sincero, eu acho que o Santos tem alguns jogadores que tecnicamente deixam a desejar, que não eram para estar vestindo a camisa do Santos. Porém, por enquanto eu não estou vendo falta de vontade. Não sei se os companheiros aqui do programa discordam de mim, mas eu não vejo falta de vontade nos jogadores do Santos. O Marinho, querendo sair, ontem fez um bom jogo, né? Foi para cima, finalizou, sofreu um lance que para mim foi pênalti. Então, não foi falta de empenho. Ele pode reclamar dele fora de campo, tudo, das declarações que ele fala, de estar pedindo para sair, mas assim, ontem dentro de campo não dá para questionar o jogador. Outro você pode questionar tecnicamente falando, que eu estou dizendo, mas eu acho que vontade teve. Olha, bom, vamos aguardar. Eu espero que o Marinho tem essa questão aí da janela do mundo árabe, né? Vai fechar daqui a pouco. Se ele não conseguir a transferência, que ele fique tranquilo no Santos. Ele em forma e com vontade de jogar, ontem ele ajudou muito, né? Então eu espero que as coisas nesse aspecto se resolvam. Queria agradecer o Joelson, é isso? Menezes? Parabéns, Alex, pelo programa, é top. Obrigado. A gente tenta, viu, Joelson? A gente tenta. Porque hoje todo mundo, né, opina, todo mundo fala, todo mundo tem espaço, voz e vez, né? E não adianta, que para mim seria muito simples eu chegar aqui hoje e acionar o modo full pistola, a galera que gosta, né? Aliás, é impressionante, tem alguns canais em que as pessoas falam palavrões e tal, gritam, se exaltam. Você vai ver lá, o cara tem milhões de visualizações, o cara deve estar fazendo, sei lá, 5 mil reais por mês no YouTube só, com esse tipo de postura. Era a coisa mais fácil de eu fazer. Mas não é isso que eu acho que vai ajudar o Santos a melhorar, não vai resolver, entendeu? Eu tenho uma postura, eu sou jornalista, entendeu? Eu não vivo de sensacionalismo. Eu quero o melhor para o Santos. A pauta aqui é sempre para tentar ajudar. Quando tiver que ter a crítica, vai ter, mas não vai ser uma crítica perseguitória, vai ser uma crítica pontual. Se eu achar que tenho que criticar, vou criticar, mas não vou ficar perseguindo ninguém, não. A não ser que no balanço final da conversa a gente perceba que o criticado em questão tenha sido lesivo para a história do clube.
Então é isso. Eu perco audiência, perco seguidores, perco inscritos, mas eu não vou perder a minha tranquilidade para botar a cabeça no travesseiro, não. Não vou fazer média com o torcedor, enfim, é isso. E com aqueles que talvez nem sejam torcedores, pode ser até infiltrados aí, sei lá. Só para dar informação a respeito da vida do Santos, o programa já vai terminar. Sábado, 9 da noite, contra o Ceará, no Castelão. Não aguento mais jogo sábado, 9 da noite. Eu quero comer minha pizza em paz. Dá para jogar domingo, 8h30? Também é ruim, mas sei lá. Aí na outra rodada, é final de semana também. Santos e Juventude no Alfredo Jaconi, 4 da tarde. Imagino que seja jogo da TV aberta. Pelo que eu estou vendo aqui, vai. A 23ª rodada. Santos e Fluminense na Vila é um domingo, 6h15. A 24ª rodada. São Paulo e Santos no Morumbi, numa quinta-feira, às 7 da noite. O São Paulo tá lá atrás junto com o Santos também. Tem isso. Aí tem Santos e Grêmio na Vila um domingo, cara de confronto direto. Aí depois, sem data, aí Atlético Mineiro e Santos. Até o jogo do Grêmio, olhem só como está a tabela. Até o jogo do Grêmio é quase um monte de confronto direto. Quando chegar no Atlético Mineiro, o Santos já vai ter dado a letra do que ele vai estar fazendo no campeonato. Então, nós vamos trabalhar com essa planificação, com esse olhar. Tá certo? Meus caros, vamos nessa, 12h33. Vamos ver o que acontece no futuro do Santos. Luiz, obrigado pela presença, um abraço. Volte sempre ao programa, parabéns pelo trabalho lá com os meninos no podcast do Peixão e vamos torcer para que a coisa melhore. Até a próxima, Luiz, obrigado. Valeu, Alex. Valeu, Vitor. Abração a todos. Muito bem, olha, tem gente mandando mensagem aqui dizendo que a história do Marinho não é bem essa e tal, que ele não pediu para sair. Vamos aguardar. Tomara que não tenha sido nada de mais grave mesmo, né? Que tenha sido só um mal entendido. Aguardemos. Vitor, um abraço, hein? Destaque final aí do Curioso do Futebol. Um abraço, Alex, um abraço, Luiz. Amanhã rodada do Sub-20, a gente vai estar acompanhando. Hoje tem rodada da segundona, agora à tarde, também cobertura completa aí dos grupos do ABC Grande São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, meus caros, 12h34. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a você que nos acompanhou, com paciência, com inteligência. Se eu não agrado, infelizmente, eu não posso fazer nada, alguns, né? Não agrado mesmo. Mas aqui o debate sempre será em alto nível, tá certo? Agradeço ao Felipe Ria, a toda a equipe do Boc News pelos trabalhos técnicos nos bastidores. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na sexta-feira, 11h30 da manhã, a gente está de volta por aqui com a expectativa de que dias melhores virão para o Santos Futebol Clube, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.